Muito bem. As pessoas perguntam como vencer o medo. Eu gostaria de investigar isso com você aqui nos próximos minutos. Notem que, em geral, o nosso caminho é o caminho positivo para realizar alguma coisa. Sempre é esse caminho, o caminho positivo para realizar alguma coisa. Vamos esclarecer isso aqui para você. A pessoa quer vencer o medo, então ela pergunta, afinal, como vencer o medo? Uma outra pergunta frequente é como vencer a ansiedade ou como se livrar da ansiedade. E para isso estamos sempre procurando por um ou outro caminho positivo. O que é que eu chamo aqui de caminho positivo? É a tentativa, a partir de uma ação, conseguir algo, obter algo, realizar algo. Esse é o movimento positivo para realizar alguma coisa, que em geral nós temos. Porque nós acreditamos que é fazendo algo que conquistamos, que realizamos, que podemos vencer. Então, se o medo está presente, a melhor coisa é se mover em direção a alguma coisa, a algum objetivo, a um determinado propósito, para se livrar desse medo que está aqui, nesse instante. Então, essa abordagem é a mais comum. Nós queremos nos livrar do medo. Então perguntamos como vencer. Queremos uma ação positiva para nós tomarmos em direção àquele objetivo, que aqui no caso é se livrar do medo. Queremos vencer a ansiedade, se livrar da ansiedade. Então nós temos uma busca de uma ação positiva também para vencer a ansiedade que está nesse momento, aqui, agora, presente. Uma outra pergunta que as pessoas fazem é sobre a procrastinação. Como vencer a procrastinação? Então, sempre é assim. As perguntas começam nesse formato. Como? Porque elas pretendem fazer algo. Aqui eu quero ter uma abordagem com você um pouco diferente. Nossa abordagem, nossa aproximação é diferente disso. Eu quero lhe convidar a investigar a natureza do medo, como a natureza da ansiedade, como a natureza da procrastinação. E você não pode fazer isso se você sai desse momento onde essa experiência está sendo vivida, vivenciada, e se coloca no movimento exatamente para se livrar disso. Reparem o que estamos colocando aqui para você. Se o medo está presente, você tem o laboratório aberto. Você é o cientista, tem o laboratório aberto, e nesse laboratório você tem tudo o que precisa para a sua investigação. Então, no que consiste esse trabalho aqui? Estamos trabalhando com você autorrealização, o despertar da consciência, a iluminação espiritual. Não estamos aqui trabalhando com você uma proposta para que você vença algo, se livre de algo, obtenha vitória sobre alguma coisa. Se livrar de algo, vencer algo, obter uma vitória. Isso irá requerer novas vitórias. Você vence, terá que vencer outras vezes. Você se livra, terá que se livrar outras vezes. Aqui estamos falando outra coisa. Estamos lhe mostrando que é possível o fim do medo, o fim da ansiedade, o fim para a procrastinação. Não é
vencer o medo, vencer a ansiedade, vencer a procrastinação. Aqui não se trata de vencer, mas de compreender o que isso representa. A pergunta aqui é: qual é o elemento presente na experiência do medo? Que é basicamente o medo? O medo é algo presente? Há diversas formas de medo, os temores são diversos. Todos nós sabemos o que é o medo. Pelo menos nós experimentamos isso, esses estados de medo. O medo do patrão, o medo da esposa, o medo dos filhos, o medo do desemprego, o medo de adoecer, o medo da velhice, o medo da morte, o medo de perder um ente querido que está internado no hospital. Nós sabemos o que é o medo de ser abandonado. Todos nós sabemos o que é o medo. É muito paradoxal isso, porque não é verdade. Nós apenas experimentamos o medo. Nós vivenciamos o medo, mas de uma forma tão incompleta que isso não é real. O que eu estou dizendo é que nós não sabemos, na verdade, o que é o medo. Nós temos a experiência do medo, mas nunca investigamos a natureza do medo, a verdade sobre o medo, a estrutura do medo. Nós nunca entramos nesse laboratório. Sempre fechamos o laboratório e corremos para fora. O laboratório está aberto. Esquecemos que somos cientistas e que temos tudo aqui disponível para a investigação da estrutura e natureza do medo, da ansiedade, da procrastinação, da angústia, dessa dor que é a dor da solidão. O trabalho consiste em nos tornarmos cientes de nós mesmos, aprendermos com nós próprios, olhando, investigando, observando, tomando ciência dessa estrutura e dessa natureza da experiência. E vamos encontrar aqui o elemento principal de tudo isso. Qual é o elemento principal de tudo isso? No laboratório, investigando, olhando para nós mesmos, teremos ciência disso. O elemento principal é o eu, o ego. É muito curioso, as pessoas te dão opções para vencer o medo, mas ninguém está realmente apontando para você o elemento principal desta condição de medo, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de procrastinação. O elemento principal aqui é o eu, o ego. Sem o eu, sem o ego, não há medo, não há ansiedade, não há procrastinação, não há depressão, não há sofrimento. Assim, o estudo de nós mesmos, o estudar a nós próprios, investigar a natureza e estrutura do medo é compreender a verdade sobre esse mim, sobre esse eu. Qual é a natureza e estrutura do ego? Então, nós temos a estrutura e a natureza do medo, da ansiedade e de toda forma de sofrimento. Isso representa o fim do ego. Isto é o despertar da consciência, a iluminação espiritual. É isso que estamos trabalhando aqui com você dentro do canal, lhe mostrando que você pode ter uma vida livre do medo. Exatamente o que você ouviu, livre do medo. Percebam o que isso representa, porque nós não temos nem ciência de quantas formas de medos nós temos, de quantos temores nós temos neste eu, neste ego. Ele é medo, ele vive no medo. O ser humano, ele, do berço ao túmulo, ele carrega o medo. Então você pode vencer o medo e terá que vencer o medo muitas vezes. Você pode vencer a ansiedade e terá que vencer a ansiedade muitas vezes. Você pode vencer a depressão e terá que vencer a depressão muitas vezes. Talvez os quadros mais agudos de medo, de ansiedade e depressão, você até não tenha.
Mas no eu, no ego, uma ou outra forma de medo nós carregamos, uma ou outra forma de ansiedade e de procrastinação nós carregamos. Isso gera diversas situações em nossas vidas, a procrastinação, por exemplo, diversos prejuízos em nossas vidas, na relação com as pessoas, na relação com as finanças, em nossa vida social, em nossa vida profissional. Reparem os problemas da procrastinação, os diversos problemas que isso pode trazer à sua vida. Estamos sempre adiando, protelando. Não percebemos que por detrás disso está o medo, é uma outra forma de medo. A ansiedade está presente em razão do medo. Reparem que os diversos estados internos de infelicidade presente em nós está tudo em razão do medo. Mas o problema aqui é que nós olhamos para o medo como algo externo, do lado de fora. Não percebemos que o medo surge com a separação, com a dualidade. Não existe medo sem a dualidade. Se há medo, é sempre o medo de alguma coisa. Mas acreditamos que o medo é aquela outra coisa. Não percebemos o elemento principal que sustenta essa separação, essa divisão e, portanto, o medo presente, que é o eu, o ego. Aqui no canal estamos investigando isso, aprofundando com você, vendo a verdade sobre esse eu, a natureza deste eu, lhe mostrando a possibilidade da quebra desta continuidade deste eu na vida. É quando esse sentido de existência separada, vivendo nesta dualidade, eu e o medo, eu e a ansiedade, eu e a procrastinação, eu e o mundo, eu e o outro. O eu consiste num conjunto de imagens, de memórias, de lembranças, de histórias criadas pelo pensamento. Isso sustenta um movimento interno de tempo psicológico, de tempo mental, de tempo do pensamento. Esse é o tempo psicológico. Nessa ilusão desse tempo psicológico está o eu querendo vencer, querendo se livrar, querendo alcançar resultados a partir dele mesmo. Então, a ilusão consiste nesta dualidade, nesta separação, a ilusão desta condição do eu, desta ego-identidade, desta pessoa que se sustenta com base em crenças, em conceitos, em imagens. Esta identidade é uma identidade ilusória. Se mostra muito real exatamente nesta relação com as imagens, com as lembranças, com as memórias. Então, o sentido de ego-identidade está presente na experiência do medo, mas o medo é esta identidade. Esta identidade é o medo. Isso nunca se separa. Se nós temos a presença do eu, nós temos a presença do medo. Se temos a presença do medo, é porque o sentido de um eu já se separou. Então, vamos ver isso aqui com você? Quando um pensamento surge, o sentido de um eu está presente para rejeitar, para lutar, para combater esse pensamento, dizendo: eu não quero isso, eu não gosto disso, preciso me livrar disso. Então, há um movimento para escapar da experiência do pensamento presente, nesta luta com o pensamento. Isso sustenta a identidade de um eu pensando, exatamente sustentando esse pensamento porque está querendo se livrar dele. E isso fortalece o sentido do medo para esse eu
que é o agente nesta condição, esse eu é o próprio medo. Esse medo é o próprio eu. Esse eu é o medroso. E o medo é a experiência desse eu. Então, nesta dualidade, temos presente a continuidade do medo. Então, carregamos a ilusão de vencer o medo, porque aquilo aparentemente desapareceu, mas uma outra forma de medo surge, e depois uma terceira forma de medo, e assim passamos a vida inteira combatendo estados internos criados pelo próprio pensamento e sustentado por essa identidade que é o eu, o ego. Aqui o trabalho consiste em nos libertarmos da ilusão desse eu, desta ego-identidade, desta pessoa como nós nos vemos, como nós sentimos ser dentro das experiências. Isso é o fim definitivo do medo. Não é a fuga do medo. Não é se livrar do medo. Não é vencer o medo. É o fim do medo. O medo termina quando o sentido do ego desaparece. Isso é possível quando há uma aproximação da verdade de si mesmo. Estudar a si mesmo é tomar ciência deste conhecer a si próprio. Então, o autoconhecimento, a verdade do autoconhecimento, lhe revela a arte de ser consciência pura. Aqui no canal temos falado sobre a arte da real meditação, de uma forma prática. Apenas a verdadeira meditação que tem por base, a correta base para a real meditação é o autoconhecimento. E quando há esta aproximação, temos uma porta que se abre para o fim do eu, do ego, e isso é o fim desse sentido de separação. Então, o nosso trabalho aqui consiste na realização de Deus, no despertar da consciência, no fim do sofrimento, no fim para o sofrimento, em todos os seus formatos, em todas as suas formas. O medo é só uma forma, uma importante forma de sofrimento, muito comum no ego. O trabalho consiste na verdade do reconhecimento do seu próprio ser, na clareza de sua natureza real, de sua natureza verdadeira. A clareza sobre a sua natureza real, sobre a sua natureza verdadeira, que é a natureza de Deus, que é a natureza do seu ser. Isso é o fim do sofrimento humano, isso é o fim do medo, isso é o fim da ansiedade, isso é o fim de todo desespero, isso é o fim da depressão, isso é o fim da procrastinação. O nosso trabalho aqui consiste na realização do seu ser. Repito mais uma vez, no despertar de sua natureza divina, que é a verdade de Deus. Nós temos encontros online, onde estamos trabalhando isso, além desses vídeos aqui no canal. Quero lhe convidar a participar desses encontros. Aqui, na descrição do vídeo, nós temos o nosso link do WhatsApp para informações sobre esses encontros que ocorrem nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também temos retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Quero deixar aqui o convite e lembrar você. Isso é a presença do amor. Isto é a presença da verdade. Isso é a presença da real felicidade. Valeu pelo encontro e a gente se vê. Ok? Antes disso, deixa aí o seu like e já se inscreve no canal. Ficou claro agora o que é essa dualidade? Isso é direto da Advaita Vedanta. O sentido de dualidade, isso não tem verdade, só há consciência. Essa consciência é aquilo que você é em seu ser. Não existe uma segunda coisa.